paz, igreja, boa noite a todos. Quero homenagear todas as mães que me ouvem aqui nessa noite. Que Deus abençoe vocês, a sua família. E um abraço a todas as mães, em especial a pastora Flor, que é a minha mãe. Eu quero ler um versículo com vocês que está em Jó, capítulo 42 e versículo 2. Eu sei que tu tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quero resumir aqui rapidamente para a igreja entender. A minha mãe viveu com meu pai por um período de tempo e aí não puderam mais seguir juntos. Então a minha mãe já tinha o Marcelo, o filho mais, o Ladislau, o Marcelo, mais velho, e ela não pôde me levar com ela. E eu fiquei com a minha avó desde 1 ano e meio de idade. E nesse período eu fui crescendo, me tornei um jovem, um adolescente, e havia um pensamento no meu coração de que uma mãe, ela morre abraçada com seu filho e não o abandona. Eu pensava assim, porque era uma revolta que havia no meu coração por não ter convivido com a minha mãe. Mas a minha avó me disse uma palavra que foi fundamental. Um dia ela me disse assim: Marcos, se a sua mãe tivesse levado você, se ela fugisse e levado você e o Marcelo, vocês dois correriam risco de vida, porque o seu pai, ele bebia, e quando ele bebia, ele perdia a razão, e ele poderia matar todos vocês. Então aquilo foi fundamental para eu poder entender que a atitude da minha mãe ter me deixado com meu pai e a minha avó foi o melhor a ser feito naquela época, mas mesmo assim era difícil de conviver com isso. E aí eu fui conhecer a minha mãe com 17 anos, porque ela veio quando eu era mais moço, quando eu tinha 9 anos, mas eu não lembro, eu era muito criança na época. Mas aí eu fui ver a minha avó, a minha mãe, com 17 anos. E foi muito difícil aquele encontro. Mas dali para frente as coisas foram melhorando, foram fluindo, até que aos 25 anos eu aceitei a Jesus. E quando eu aceitei a Jesus, o Espírito Santo ministrou no meu coração e eu pude entender os planos de Deus. E aí aquela revolta, aquele pensamento que eu tinha, que uma mãe morria abraçado com o filho e não o abandonava, eu comecei a entender que não era bem assim. Uma mãe, ela faz tudo pelo filho, mesmo que ela tenha que o deixar. Olhando para Joquebede, um dia ela teve que deixar Moisés num cestinho na beira do rio Nilo, no meio do junco, porque se ela continuasse com Moisés, ele poderia perder a vida. Olhando para aquele caso aonde Salomão foi resolver o caso das mulheres prostitutas, que um filho tinha morrido, a mãe verdadeira pulou na frente e disse: não mate o meu filho, mesmo que ela tenha que viver com a outra. Então eu pude entender que ser mãe é difícil. Ser mãe é tomar decisões muito difíceis. E assim eu pude entender que os planos de Deus não podem ser impedidos. Eu imagino, pastora Flor, como foi difícil para a senhora me deixar. Eu imagino como foi difícil ficar pensando naquela criança. Mas o Senhor, nosso Deus, o teu Deus, o meu Deus, resolveu todas as coisas. Eu te amo. Hoje podemos ter uma boa comunhão. Quantos filhos viveram com suas mães e hoje não tem comunhão? E nós temos uma comunhão maravilhosa. Que Deus te abençoe, minha mãe. E aí na igreja, muitos filhos da fé vão abraçar a senhora. Eu te agradeço, eu agradeço a Deus pela vida da senhora. Eu te amo. E assim, quero dar um abraço na minha esposa. E esse abraço será como um abraço na senhora. Um beijo no coração. Eu te amo de verdade.